Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 25, versículo 27. Domingo passado eu estava em Penápolis pregando na igreja Ebenezer. Pensa numa igreja linda. A igreja tem capacidade para 1000 pessoas e a igreja hoje tem 200 membros. Ela tem uma área de 5.000 metros quadrados. Uma igreja linda, gostosa assim. É um pessoal maravilhoso. E o pastor Denilson, a pastora Maria Helena. Então eu preguei domingo passado, o pastor Marcos pregou aqui. Vamos lá? Por favor, o texto, queridão. Ah lá. Vamos ler juntos? Portanto, cada um de vocês. Vamos ler aqui, ó. Pode olhar aqui, que aqui está uma tradução só, ó. Fique com a sua Bíblia aberta para não perder o costume, nem o hábito. Mas vamos ler nessa versão aqui. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Agora nós vamos falar mais uma vez o texto, mas você vai fazer assim para o seu irmão, ó. Não, quando a gente chegar no não deem lugar ao diabo, você vai fazer para o seu irmão, ó, não deem lugar ao diabo. Vamos lá? Portanto, cada um de vocês, vamos juntos? Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Amém? Pai, tua palavra foi lida hoje. Usa o teu servo agora, para que ao conduzir a tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, precisamos de instrução no tempo que estamos vivendo. Precisamos, Deus, de conhecer a tua palavra. Precisamos também de conhecer as estratégias do inimigo. Dê-nos hoje uma visão clara de como o inimigo trabalha, mas dê também-nos uma visão clara de como o Senhor quer que nós possamos nos posicionar. Obrigado, Pai, por tua palavra. Nos ensine agora. Usa o teu servo como instrumento para a glorificação do nome de Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Senta. Amém? Bom, 7 semanas que não termina, né? 7 semanas, já está indo para quase 10, 12 semanas. E a gente vai pregando as palavras que nós estamos na 7 semanas, ou 7 sermões, falando sobre libertação, restauração, cura. E hoje a palavra é conhecendo os pontos de apoio para a atuação maligna na terra. Conhecendo os pontos de apoio para a atuação maligna na terra. E vamos começar falando sobre, primeira coisa, precisamos entender as estratégias e a atuação de Satanás na vida, na família, no lar e na igreja. Eu quero orar nesse momento, que nós vamos entrar num momento muito importante. Talvez aconteça algumas coisas aqui, mas a minha oração primeiro é que o Senhor me dê total liberdade para eu anunciar a palavra dele como deve. E eu quero entrar aqui num campo de batalha muito grande, porque por discernimento já estou percebendo algumas coisas. E é uma palavra muito séria, e por ser muito séria, o diabo vai tentar desviar o seu foco da palavra. Então eu quero orar, só baixa a sua cabeça.
Meu Pai, este lugar aqui é um lugar consagrado. As pessoas que estão aqui nessa casa de oração saíram das suas casas para receber a Tua palavra. Nesse momento, na autoridade do nome de Jesus, revista cada mente agora com o poder do nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, que a nossa mente, alma e coração estejam totalmente abertos, e nós proibimos neste lugar qualquer manifestação, a não ser que sirva aos Teus propósitos. Nós declaramos este lugar totalmente separado, totalmente livre para a atuação do Teu Espírito Santo neste momento. Na autoridade do nome de Jesus, nós oramos agora, declarando, Senhor, presença do Teu Espírito neste lugar. E nós pedimos que o nosso coração se aquiete na Tua presença, para ouvir a Tua palavra. Fale conosco, não fale somente a nossa mente, mas fale também ao nosso coração, de maneira que, Senhor, que se há algo na nossa vida, se há algo na nossa casa, se há algo na nossa família, que está nos impedindo de sermos felizes na terra, nós pedimos que o Senhor nos dê uma revelação nessa noite, e que saiamos daqui cheios da Tua palavra, com uma decisão firme no coração, de viver os nossos dias, de maneira que Te agrade em cada detalhe, em cada decisão. Nós oramos, Senhor, pedindo a presença, Senhor, envia os Teus anjos a este lugar, anjos que são ministradores, e que o Senhor tenha liberdade de agir aqui. Nós oramos para que a Tua palavra, só ela tenha lugar aos corações e nos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós precisamos entender que Satanás, ele é muito astuto. Nós precisamos entender que o diabo, ele tem milênios de sabedoria. Ele é muito astuto, inteligente e capaz. Quando nós olhamos para a história de Eva, nós vemos a estratégia que ele usou com Eva. Depois, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a estratégia que ele usou com Jesus. Mas quando nós olhamos para a história dos homens da palavra de Deus, nós vemos que em cada circunstância histórica, Satanás agiu de uma forma para impedir o avanço do Evangelho, para impedir o crescimento do reino, para impedir a salvação de vidas, para impedir que a luz de maneira poderosa viesse a reinar absolutamente. Então, nós precisamos entender que Satanás não é um bobo, e eu estou falando sobre ele, e nós precisamos ter esse entendimento de que ele é astuto, ele é estrategista, ele é ardiloso, ele é sagaz, ele é enganador. Ele também tem um outro nome, que é diabo, que é chamado de acusador. É o que nos acusa diante do Pai. Então, nós precisamos entender as estratégias da atuação do inimigo no tempo que estamos vivendo. Há uma frase que ela está na sequência que diz assim: a maioria dos teólogos não tem problemas com o conceito de que Satanás tem direito de tentar os cristãos. Entretanto, se ele não obtém nenhum benefício na vida dos cristãos por meio do pecado, por que iria nos importunar? Então a questão é, por que Satanás então quer nos importunar? Por que Satanás quer nos tentar? Por que Satanás quer nos impedir? Por que Satanás quer nos prejudicar? Precisamos entender qual é o propósito dele. Precisamos entender o que ele deseja fazer. Primeira coisa, toda obra de Satanás
é impedir que você chegue ao pleno conhecimento da verdade, que você chegue ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Então ele vai fazer de tudo para que as pessoas não conheçam a Jesus como Salvador. E é por isso que a Bíblia diz em 1 João que nós devemos provar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. E a Bíblia diz assim: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não procede do Pai, procede do diabo. Então, se aquele espírito, aquela presença na sua casa, na sua família, no seu lar, aquela presença, se ele não confessa a Jesus Cristo e que ele veio em carne, e por que é que Satanás não confessa, os demônios não confessam que Jesus veio em carne? Eles não confessam que Jesus veio em carne porque foi através da carne de Jesus, do corpo de Jesus, que veio a salvação. Ou seja, o sangue derramado na cruz do Calvário, o sacrifício redentor na cruz do Calvário é rejeitado. Satanás fez todo o processo para que Jesus não chegasse na cruz. Logo que Jesus foi batizado, depois de 40 dias, ele se apresentou diante de Jesus quando ele estava fraco e tentou destruí-lo, impedi-lo, para que ele não chegasse à cruz. E a Bíblia diz que Satanás deixou Jesus e procurava um momento para novamente atacá-lo. E a Bíblia diz que em todo momento, até a cruz, e o último ataque de Satanás a Jesus, ele estava na cruz. Então dizem assim: se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz. O último ataque de Satanás foi usar a boca das pessoas para dizer e declarar a Jesus que ele descesse da cruz. Satanás não queria que Jesus chegasse até a cruz. A cruz para Satanás, para o diabo, para os demônios, a cruz para eles é a pior coisa que aconteceu. E então eles fizeram tudo para que ele não chegasse até a cruz, para que ele não fosse até a cruz, até o momento em que ele então dá um brado. Ele usa a expressão tetelestai, que significa está consumado. Tudo que era necessário eu fiz. Então é por isso que a palavra de Deus declara que os demônios, os espíritos que não confessam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele não veio e que ele veio em carne, se eles não confessam. Então, se eles não confessam, é porque são espíritos maus. Pastor, mas que espíritos maus são esses? Eu vou fazer uma recapitulação para você que não tem acompanhado. A Bíblia diz que quando Satanás rebelou-se contra Deus, 1/3 dos anjos se precipitou, se rebelou junto. E este é o exército de Satanás. Este é o exército do diabo, o exército do inimigo. E a palavra de Deus diz que eles são tão reais quanto eu e você somos reais. A única coisa é que muitos olhos aqui não podem ver, mas tem pessoas, tem irmãos que Deus deu olhos abertos, visão aberta. A Bíblia diz que Deus nos dá também discernimento de espíritos. Agora, pastor, como é que eu faço para ter esses dons? Querido, só tendo um relacionamento com Deus. Só tendo um relacionamento com Deus. Expressões bíblicas, chaves: não deem lugar ao diabo. Não dar lugar ao diabo refere-se a um lugar, a uma localidade, ou seja, um pedaço de terra. Não dar lugar, a expressão aí, não dar lugar, é dar ao diabo um espaço na sua vida, dar ao diabo
um espaço territorial dentro da sua casa. Então, quando a Bíblia diz, não deem lugar, lugar é um espaço físico. Então nós precisamos reconhecer isso. Isso ocorre quando é estabelecido dentro da nossa casa uma conexão com as trevas. Como é que nós podemos ter uma conexão com as trevas dentro da nossa casa? Se nós podemos ter uma conexão com o reino de Deus, nós também podemos ter uma conexão com as trevas. Então, queridos, a Bíblia diz em João 10:10, João 10:10, o ladrão não vem somente a roubar, matar e destruir. O que Satanás, então, qual é o propósito do diabo? Matar, diga comigo, matar, roubar e destruir. Então vejam só, que são 3 verbos: matar, roubar e destruir. O que ele quer fazer? Ele quer matar os seus sonhos, ele quer destruir a sua vida, ele quer lhe roubar aquilo que Deus lhe oferece, ele quer que você viva na miséria espiritual, ele quer que você viva escravizado pelo pecado. Querido, com isso, quando você se torna escravo do pecado, você se coloca nas mãos de Satanás, você se coloca nas mãos do diabo, você se coloca para fazer a vontade dele. Diga comigo, toda insubmissão a Deus é uma submissão ao diabo. Está entendendo? Todas as vezes que eu sou insubmisso à palavra de Deus, eu me submeto ao inimigo. Todas as vezes que eu deixo de cumprir a palavra de Deus, eu passo a cumprir a cartilha do diabo. Querido, Satanás nos tenta, nos seduz, nos engana para matar, roubar e destruir. Mas o texto diz assim, deixa o texto lá, querido, 10:10. Mas o texto diz assim: o ladrão, o diabo, não vem senão a matar, roubar e destruir. Mas olha só, e eu vim. Quem está dizendo isso? Quem está declarando? Jesus está dizendo, e eu vim. Enquanto o diabo lhe oferece a morte, destruição e roubo, Jesus vai lhe oferecer uma vida. Que vida que é essa? É uma vida não somente para lá, mas é uma vida que começa aqui. E nós, irmãos, estamos perdendo essa vida abundante aqui, porque nós acreditamos que a única vida que Deus tem para nós é aquela eterna lá. Mas, amados irmãos, nós precisamos viver essa vida abundante primeiro aqui, na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, na nossa igreja, com os princípios e valores de Deus. Quando nós construímos os valores dentro de casa, quando nós atraímos para dentro da nossa casa os valores do reino. Segundo, eu preciso descobrir, os pontos de apoio de Satanás. Quais são os pontos de apoio? Onde o inimigo pode agir na minha casa? Mandanival, eu posso contar aquela história? Posso? Posso, irmã? Posso contar aquela história? Um dia, irmã Danival me liga. Ela falou: pastor, corre aqui na minha casa, meu filho está chorando como uma criança. Quantos anos ele tinha? 16 anos. Pastor, vem aqui na minha casa. E nós fomos lá, eu e a Samara. Quando nós chegamos na casa dela, então ela disse: pastor, meu filho não consegue entrar no quarto dele. Ela não consegue entrar no quarto. E aí eu disse:
então eu vou lá no quarto, e ele estava no quarto, junto no colo da mãe, chorando como uma criança, e ele não conseguia entrar no quarto. Então eu fui ao quarto, e quando eu entrei no quarto, eu abri o guarda-roupa, eu vi algumas coisas, e eu falei para ela: eu vou ter que fazer um limpo aqui. Ela falou: pastor, pode fazer. Eu peguei fronha de travesseiro e comecei a tirar do guarda-roupa tudo aquilo que, imagina, CDs, DVDs de grupos de rock, camisetas com coisas que parecem inofensivas, mas aquilo estava impedindo ele de entrar no quarto dele, porque ele tem uma mãe que ora por ele. Então eu enchi, imagina, uma fronha de travesseiro, de coisas. Quando eu retirei do quarto, fui para o fundo do quintal, e eu tentei colocar fogo, eu não consegui, acabei com a caixa de fósforo, e eu tive que dar um jeito de colocar fogo naquilo lá. Quando tudo aquilo queimou, e nós renunciamos, e nós cancelamos aquilo, no poder do nome de Jesus, ele então saiu, e ele comigo conseguiu entrar dentro do seu quarto, e dormir em paz, tranquilamente. O menino tinha 16 anos. O que são pontos de apoio? Eu quero falar para você sobre duas coisas. A ação maligna em nossa casa ocorre quando, primeiro, nós não confessamos os nossos pecados pessoais. A primeira coisa, quando eu estou dentro de casa, cheio de pecados, a primeira coisa que eu tenho que fazer é confessar os meus pecados pessoais. E eu comecei a ler o texto dizendo: no meio de vocês, abandonem a mentira. O que mais está destruindo os casamentos e as famílias são as mentiras. A vida do faz de conta. O marido não sabe o que faz a mulher não sabe o que faz o marido. Os pecados pessoais escondidos. Então precisamos primeiro, precisamos confessar nossos pecados pessoais. Segundo, precisamos confessar nossos pecados inconscientes. Então, pontos de apoio dentro da nossa casa. O que é um ponto de apoio? Ponto de apoio é algo em que Satanás vai se apoiar, os demônios vão se apoiar para se alojar, para permanecer, para estar dentro da casa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem famílias hoje aqui que não vieram aqui porque Satanás está roubando delas, que já venceram, que já passaram por lutas e batalhas espirituais, mas estão enfraquecendo espiritualmente, porque não conseguem se posicionar diante do Senhor, não conseguem abandonar pecados pessoais, não conseguem abandonar pecados inconscientes. E sabe o que acontece? Vai nos enfraquecendo espiritualmente, vai nos afastando de Deus, e vai nos distanciando da palavra. Queridos, eu quero falar sobre duas coisas: brecha e legalidade. Qual é a diferença entre brecha e legalidade? Brecha é algo inconsciente que eu faço. E legalidade? Legalidade é algo que eu faço consciente. Quando eu sei que eu não devo fazer, eu faço, isto é uma legalidade. Se eu dou uma legalidade, ou se eu dou uma brecha, eu dou ao diabo o direito de estar na minha casa, aos demônios o direito de visitar o meu lar. Terceiro, também você pode possuir objetos, bens ou situações que são a pontos de apoio com as trevas. Como são isso? Você pode ter na sua casa objetos consagrados. Você pode ter na sua casa em posse de objetos consagrados. Houve uma situação em que outro dia eu compartilhei na célula,
E quando eu estava resolvendo um problema espiritual com uma moça, o Espírito Santo fez com que eu olhasse para a estante. E quando eu olhei para a estante, lá tinham 2 vasos iguais. Esses 2 vasos tinham sido usados em terreiros. E como objetos de terreiros, eles eram consagrados. Enquanto eu não destruí esses 2 vasos, eu não coloquei o inimigo para fora daquela casa. Porque aqueles 2 vasos eram um ponto de apoio da atuação maligna naquela casa e naquela família. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que a maioria dos nossos perfumes hoje tem nome de demônios? Que é isso, pastor? Faça uma pesquisa. Faça uma pesquisa. Porque muitos dos perfumes que nós usamos, colônias que nós usamos, têm nome de demônios. Há um perfume chamado Horus. Horus era uma entidade egípcia. Era uma entidade demoníaca egípcia. E há um perfume, nós temos. Agora, isso pode ser um ponto de apoio? Pode ser um ponto de apoio. O que nós precisamos fazer? É ter um entendimento e sabedoria de Deus e ter uma revelação se aquilo é ou não. Então nós precisamos entender. Então o que eu faço? Eu preciso conscientemente limpar da minha casa qualquer contaminação espiritual que tenha. Pastor, mas isso é necessário? É necessário. Se eu quero andar bem com Deus, ter um bom relacionamento com Deus e não permitir o inimigo agir na minha casa, você fala assim, mas tem coisas que acontecem, é verdade, tem coisas que acontecem, você não acredita? Se você pode, então, você precisa descobrir quais são esses pontos de apoio. Terceiro, precisamos anular então esses pontos de apoio. Como é que eu anulo esses pontos de apoio? Primeiro, eu como cristão tenho que ter uma convicção da minha salvação pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta a você que está aqui. Você sabe para onde você vai? Você tem certeza da sua salvação? Você tem uma convicção pessoal da sua salvação? Você sabe em quem você crê? Você é chamado de filho de Deus? Ou como a própria palavra declara, o filho das trevas? A palavra de Deus nos diz que se nós somos de Deus, nós somos filhos da luz. Onde que eu vejo isso? 1 João capítulo 4, filhos da luz. Quais são os desejos do filho da luz? As coisas da luz, as coisas de Deus. Então, como filho de Deus, eu não posso ter desejos e vontades das coisas do mundo. Pastor, mas é verdade isso? É verdade, tem que ser assim. Deus, a Bíblia diz assim: Deus não se deixa escarnecer. 1 Pedro 5,7. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, diga, aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Tudo que eu semeio, eu vou ceifar. Então, primeiro, eu tenho que ter uma convicção, e o texto é 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu preciso, se eu não quero envolvimento com as trevas, eu preciso ter uma forte, preciso ter uma convicção da minha salvação pessoal. Segundo, preciso pedir, número 2, vamos ler juntos? Peça para que os seus olhos espirituais sejam abertos. Como é que você ora? Querido, como é que você ora? Você precisa orar: Deus, abre os meus olhos, faça com que eu enxergue. Senhor, me abra os olhos, abra o meu entendimento, me dê direcionamento, me dê revelação.
Porque muitas coisas, queridas, muitas coisas estão entrando na nossa casa sem a gente perceber. Assim como entrou a ideologia do gênero na educação. E nós estamos vendo agora as revistinhas aí, usadas na escola, todas contaminadas com a ideologia do gênero. Isso nem foi aprovado, mas está sendo disseminado. Eu quero falar com você. Então, para que isso aconteça, aproprie-se da sua autoridade. Que autoridade? Diga, eu tenho uma autoridade. Que autoridade é essa? Você precisa se apropriar de autoridade e poder. Deus lhe deu autoridade e poder. Autoridade e poder são concedidos e foram concedidos por Jesus, delegados a você. A expressão iluminados, olha, Efésios capítulo 1, versículo 18. Oro também para que os olhos do seu coração, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Alguém vai perguntar assim, mas coração tem olhos? E é o texto. Iluminados aí significa que os que recebem a Jesus e a ação do seu Santo Espírito têm os seus olhos espirituais iluminados, o homem interior iluminado, uma revelação espiritual, uns olhos abertos espiritualmente para ver o que é mal. Espera aí, querido, deixa eu dizer para você, se você não ora em casa, se você não ora com a sua esposa, se você não ora com seus filhos, se você não lê a Bíblia na sua casa, se você não lê a Bíblia com a sua família, se a sua casa não é cheia de Deus, então ela vai ser cheia do quê? Por isso, a palavra é: encha a tua casa de luz. Aonde a luz está, as trevas não vão permanecer. Como obter discernimento espiritual para descobrir os pontos de apoio dentro da minha casa, na minha família, na minha vida? Isso é claro que envolve uma ação reveladora do Espírito Santo de Deus. Como é que isso acontece? Com relacionamento com Deus, com intimidade com Deus, com intimidade com a palavra. É dessa forma que os meus olhos, o meu entendimento vai se abrir. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem morou na sua casa antes de você morar? Você sabe? O que acontecia na sua casa? Houve algum assassinato na casa que você mora? Era um lugar só de briga? Era um lugar só de desavença? O que aconteceu naquele lugar de desordem que atraiu? De que lugar o objeto veio? Tem lugares que você já sabe que já vem contaminado. Aí você vai lá e pendura no carro a fitinha do Senhor do Bonfim, lá no para-choque do carro. Qual a origem daquele objeto? Qual a origem daquela coisa? Deixa eu mostrar um texto para você. Um texto, Efésios capítulo 1, versículo 19 a 23. Veja como Deus estará com você nesse processo de perceber os pontos de apoio na sua vida. Presta atenção. E a incomparável grandeza do seu poder, leia, vamos acompanhar esse texto que você vai entender. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deus está com você. Esse poder ele exerceu em Cristo,
ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de quem? De quem? De quem? Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de quem? De seus pés. Pés de quem? Pés de quem, queridos? Diga assim: meus pés. Deus já fez toda a obra, Ele colocou tudo debaixo dos seus pés. Olha, Deus colocou debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas, para que a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em todas as circunstâncias. Ou seja, Deus já delegou a você poder, autoridade, e já colocou debaixo dos seus pés todas as coisas. Ou seja, Deus já estabeleceu o domínio da igreja, Deus já estabeleceu o domínio do crente, Deus já estabeleceu o domínio do seu filho, Deus já fez tudo o que tinha que fazer, Ele já estabeleceu. Como é que Deus trabalhará com você nesse processo? Se Ele já estabeleceu o seu domínio, Deus vai lhe dar todas as coisas, vai lhe colocar tudo debaixo dos seus pés. E aí diz assim: não apenas nessa era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Jesus morreu na cruz do Calvário, recebeu toda a autoridade do Pai e delegou a autoridade à sua igreja. Ele é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja, Ele é a autoridade maior da igreja, e Ele deu à igreja o domínio sobre todas essas coisas. Veja o comentário, veja esse texto, né? Então aproprie-se da autoridade e poder que está sobre a sua vida, não se intimide com nada, busque a revelação do que pode estar acontecendo, e expulse as investidas demoníacas da sua vida. Mateus, acha para mim a oração da mulher do quarto de guerra. Eu quero trazer a sua memória aqui, do filme O Quarto de Guerra, a oração que ela faz. Ela identifica e ela vai para a luta. Ela exerce a autoridade dela, e a autoridade que eu e você temos que exercer. Autoridade tem a ver com posição, posição tem a ver com quem você é. Quem você é? Se eu não sei quem eu sou, qualquer lugar serve para eu estar. Mas se eu sei quem eu sou, eu sei o meu lugar e o meu posicionamento. Satanás chegou para Jesus e disse: se tu és. Jesus sabia quem ele era. Então ele disse: ei, Satanás, na palavra do meu pai diz, na palavra do meu pai diz, quem sabe quem é, não vai ser intimidado pelo diabo. Quem sabe quem é, vai exercer sua autoridade, vai exercer seu posicionamento. Poder tem a ver com a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então você vai estabelecer o poder sobre aquilo. Olha, que você achar, você fala comigo. Coloca aqui, vamos ver essa mulher exercendo essa autoridade e o posicionamento. O marido dela estava no lugar para ter um relacionamento extraconjugal. Então ela exerce a autoridade
e o poder dela. Aonde ela estava? Na casa dela. Aonde o marido... Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 25, versículo 27. Domingo passado eu estava em Penápolis pregando na igreja Ebenezer. Pensa numa igreja linda. A igreja tem capacidade para 1000 pessoas e a igreja hoje tem 200 membros. Ela tem uma área de 5.000 metros quadrados, uma igreja linda, gostosa assim, um pessoal maravilhoso. E o pastor Denilson, a pastora Maria Helena. Então eu preguei domingo passado, o pastor Marcos pregou aqui. Vamos lá? Por favor, o texto, queridão. Ah lá. Vamos ler juntos? Portanto, cada um de vocês. Vamos ler aqui, ó. Pode olhar aqui, que aqui está uma tradução só, ó. Fique com a sua Bíblia aberta para não perder o costume, nem o hábito. Mas vamos ler nessa versão aqui. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Agora nós vamos falar mais uma vez o texto, mas você vai fazer assim para o seu irmão, ó. Não, quando a gente chegar no não deem lugar ao diabo, você vai fazer para o seu irmão, ó, não deem lugar ao diabo. Vamos lá? Portanto, cada um de vocês, vamos juntos? Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Amém? Pai, tua palavra foi lida hoje. Usa o teu servo agora, para que ao conduzir a tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração. Se exerce a autoridade. Mas a gente às vezes acha que isso aqui é historinha. Tem gente que acha que isso aqui é brincadeira. Mas quando você começa a exercer isso, verdadeiramente as coisas começam a mudar. Eu quero só ler um texto, porque meu tempo foi embora. Eu quero ler um texto que fala do que eles fizeram. Atos capítulo 19, 18 a 20. Ponto número 5 diz assim: renuncie em voz alta a aliança com as forças demoníacas. O ponto 6 diz: consagre-se a Deus e desfrute de um avivamento familiar. Olha só como que a palavra de Deus crescia e alcançava os lugares. Atos 19, 18 a 20. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Às vezes você vai ter na sua casa ainda livros de conotação espírita. Talvez você vai ter na sua casa jogos demoníacos, filmes demoníacos, filmes de horror. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta para você. Crente que gosta de assistir filme de terror, isso não é de Deus não, irmãos. Ah, mas gente, isso é um desejo mórbido, é um desejo obscuro.
Nós precisamos renunciar a essas coisas. Nós precisamos renunciar tudo aquilo que é ponto de apoio, pirataria, CD, DVD e jogos, livros de sociedades secretas, filmes e músicas profanas. Se você ouve músicas na sua casa que fala de traição, músicas que fala de pornografia, você está simplesmente declarando isso na sua família, na sua casa, nos seus filhos. Existem categorias, né? O envolvimento com seitas e heresias, o envolvimento com ocultismo. Há uma questão aí até cultural. Envolvimento com aquilo que é oculto, com aquilo que é das trevas. O envolvimento com trajes. Muitas vezes, queridos, deixa eu dizer para você, deixa eu fazer uma pergunta. Moça casada, você casou? Por que você guarda ainda? Por que você guarda ainda cartas do primeiro namorado? Por que você guarda objetos do primeiro amor ainda, do primeiro namorado? Por que motivo? Aí você guarda aquelas coisas com tanto desejo, aí depois você não sabe porque o casamento não vai bem. Objetos relacionados aos vínculos emocionais passados, fotos, camisetas, presentes, roupas íntimas. Já houve situações, queridos, que nós tratamos de pessoas que tinham problema na área sexual. Sabe onde estava ligado? Roupas íntimas, casada, mas usando roupas íntimas, que foram presenteadas pelo namorado, ou por outro namorado. Querido, faça uma investigação, deixe o Espírito Santo agir na sua vida, na sua família. Busque um entendimento. Renuncie em voz alta práticas sobre o pecado pessoal consciente. Se permitirmos que o pecado entre em nossa vida e não o confessarmos e deixarmos a porta da nossa vida aberta, o diabo vai entrar. Sobre o pecado involuntário, que é inconsciente ou cometido por outros, quando você adquire um bem, é preciso discernir espiritualmente o local ou o bem, aquele bem. É importante você definir, é importante você saber de onde aquilo veio. Muitos objetos, quando a gente ouviu, a gente fala de cavalo de Troia, né? Lá da Grécia, como que aconteceu? Então, quando o inimigo quer entrar, ele pode entrar através de objetos dentro da sua casa. Pastor, que isso? Isso não acontece. Eu tenho um monte de histórias para contar para você. E não é histórias que eu vivi no ministério. Existem objetos consagrados mesmo, dedicados ao ocultismo. Para os tipos de pecado consciente e inconsciente, irmãos, nós precisamos confessar, liberar diante de Deus, dizendo: Deus, eu me arrependo. Sem arrependimento, sem renunciar o pecado, não há bênção. Sem arrependimento não há graça, sem arrependimento não há vida. O cristão, ele precisa entender que não é só ele, mas é todas as coisas dele, da vida dele, devem ser consagradas ao Senhor. Nós não estamos entrando na área de cura, porque a área de cura, ela fala de feridas emocionais que precisam ser liberados perdão, precisam passar por tratamento espiritual sobre isso também, mas nós não vamos tocar nesse assunto hoje.
Eu só sei que o Espírito Santo pode te levar a entender, e você precisa remover e destruir os objetos impróprios. Há pessoas que já estão me procurando para isso. Então nós queremos designar para você o seguinte: o Espírito Santo revelou para você algo, traga aqui para a gente. Nós vamos queimar. Nós conduzimos uma família ao Evangelho, e nós pegamos todos aqueles elementos místicos da sua casa, fizemos um limpo. Nós destruímos, jogamos no rio, quebramos tudinho e renunciamos. Não adianta só quebrar, não adianta só tirar. A palavra de Deus diz que nós precisamos renunciar. Eu não vou fazer a oração de renúncia hoje, mas eu vou fazê-la domingo que vem, na próxima mensagem. E nós vamos fazer no último dessa série a renúncia de coisas que muitas vezes nós temos envolvimento. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, nós precisamos levar Deus a sério. Olha o que Deus diz com relação a Josué: mas os israelitas foram infiéis, Josué 7, de 1 a 13, com relação a coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Ziri, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Eles perderam a batalha e perderam a guerra, porque um homem levou para dentro do arraial coisas consagradas, e a Bíblia diz que ele escondeu, enterrando dentro da sua tenda, significa casa dele. Sabe o que acontece? Toda a família dele foi amaldiçoada. Quando você tem algum objeto consagrado dentro da sua casa, toda a sua família pode ser contaminada. Eu quero terminar nessa noite, quero chamar o Ministério de Louvor para cá. Olha o que Deus quer fazer na sua casa. Abra sua Bíblia em Joel 2, 28, 29. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. O que Deus quer fazer na sua casa? Que os seus filhos profetizem, que os seus filhos sejam profetas, que os seus filhos sejam homens e mulheres de Deus, que os mais experientes tenham sonhos. Que sonhos são esses? Sonhos que projetam a família para frente. Que os jovens tenham visões. Irmãos, são os jovens que vão dar as visões. Mesmo diante das trevas espirituais, nós não podemos retroceder. Você lembra das 10 pragas que vieram sobre os egípcios? A Bíblia diz que uma delas foram densas trevas. E o que aconteceu com o povo de Deus que estava em Gósen? A Bíblia diz assim, Êxodo 10, 22: Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém podia ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Olha só, todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Eu quero profetizar sobre a sua casa nessa noite com esse texto. Querido, a despeito de que o mundo está em trevas, o mundo pode estar em trevas, mas dentro da sua casa vai ter luz. A Bíblia diz que quando Moisés estendeu as mãos, as densas trevas tomaram conta de todo o Egito. Mas aonde estavam as casas,
em comunhão. A Bíblia diz que naquelas casas haviam luz. Diga para o seu irmão: não era luz natural, mas era a luz da presença do Senhor. Porque, queridos, quando as densas trevas tomaram conta, Deus também encheu de luz aquelas casas. Queridos, Deus está chamando você para ser um homem e uma mulher de posicionamento, a autoridade espiritual sobre a sua casa, a sua família, como aquela mulher do quarto de guerra. Deus está chamando você nessa noite para declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, a despeito do que está acontecendo no mundo, a despeito dos problemas que estão acontecendo. O mundo pode estar em trevas, mas dentro da sua casa, na sua família, o Senhor habitará com a sua luz. E eu quero convocá-lo nessa noite, como um exército, como aquela mulher, com uma autoridade. Não é falando assim, não: Satanás, sai da minha presença. Satanás, afasta da minha casa. Olha aqui, Satanás, eu estou lhe dando uma ordem. Quem é que dá ordem? Eu estou lhe dando uma ordem. Saia da minha casa agora. Saia da minha família agora. Saia dos meus familiares agora. Saia enfermidade, saia maldição, saia contaminação. E você vai declarar em nome de Jesus. Não é no poder seu, mas é na autoridade que Ele delegou. E eu quero convidá-lo nessa noite, para a gente terminar, porque nós não vamos fazer a oração de renúncia hoje, mas nós vamos terminar com essa oração agora, em nome de Jesus. Comece a orar em nome de Jesus. Comece a orar com autoridade sobre a sua casa.